Bem-vindos ao Na Corda Bamba, um podcast do Esquerdanet sobre condições de trabalho no setor da cultura. Neste episódio falamos com a atriz Carolina Serrão sobre a precariedade da profissão e os obstáculos à estabilidade na carreira. Na tua profissão, o que é que tu entendes como precariedade? Precariedade é a falta de condições de trabalho, que esta falta de condições de trabalho traduz-se nos maus salários, traduz-se nos falsos recibos verdes a que a maioria das pessoas está sujeita, traduz-se também nos maus espaços de ensaios, falta de salas de ensaios, falta de espaços de apresentação, ou os espaços de apresentação que conseguimos enquanto estruturas independentes, os acolhimentos são muito difíceis de conseguir porque se tem que dar percentagens de bilheteira muito altas, é muito difícil de chegar aos programadores. Precariedade também traduz-se na necessidade que temos de ter uma imagem pública, não é? De ter um Instagram com muitos seguidores, onde deixa de ser importante o nosso trabalho enquanto ou atrizes, ou criadoras, ou o que seja, e o mais importante é quantos likes temos, se somos magras ou se não somos magras. Isso também, para mim, eu considero precariedade. Quando tu entras na escola, os professores estarem sempre a dizer que só 2 ou 3 é que vão conseguir, e isso, portanto, para mim começa logo na escola. Começa logo na escola essa precariedade, porque começas a competir, e a competição leva-te à precariedade. Leva-te a aceitar estágios não remunerados, leva-te a aceitar situações de assédio, leva-te a aceitar trabalhar em condições que não são condições dignas de se trabalhar. Que impacto é que as questões do salário, dos recibos verdes, têm depois também na própria vida do trabalhador e na forma como vê o seu futuro? Então, trabalhar a recibos verdes, ou melhor, trabalhar a falsos recibos verdes, tem impacto, porque se a remuneração é baixa, e se nós já estamos a recibos verdes, o que nós vamos receber por um projeto não nos permite viver nem no mês em que estamos a fazer o projeto, quanto mais depois, quando não tivermos trabalho, não é? Portanto, cria-nos um stress e uma ansiedade muito grandes e muito violentas, e é de tal forma que eu acho que se normalizou tanto esta questão dos falsos recibos verdes, que as pessoas já não se questionam da situação onde estão inseridas. E então andamos só numa bola de neve de ansiedade, de stress, sempre à procura de trabalho, porque temos de estar sempre a trabalhar, e faz com que não consigamos trabalhar apenas na nossa área, temos que trabalhar noutras áreas também. Há muitas pessoas que têm uma formação muito grande, têm licenciaturas, têm mestrados, e estão a trabalhar em bares, não é? Não é que seja mau trabalhar em bares, não é um trabalho menor, mas elas têm uma formação para determinada área e não conseguem viver dessa área. Obriga-as a ir procurar outros tipos de trabalhos, ou por exemplo nos tuk-tuks. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço, atores e atrizes, que têm que trabalhar nos tuk-tuks entre trabalhos. E não há uma estabilidade, não é? Não há uma estabilidade. Quando nós passamos um recibo verde, a pessoa a quem a entidade a quem emitimos esse recibo, não tem que pagar todos os meses sequer, pode pagar no fim do projeto. Tu podes estar a fazer um projeto de 3 meses e recebes ao projeto, e recebes no fim, recebes, por exemplo, 20% antes e os 80% depois de fazeres. Portanto, como é que tu depois vais trabalhar se não tens dinheiro? Como é que compras o passe? Como é que te deslocas para o teu local de trabalho? Não é? E depois assiste-se a uma realidade que é quem tem pais que consigam ajudar, que consigam adiantar dinheiro, conseguem continuar na profissão. Quem está em condições socioeconómicas mais baixas, inevitavelmente vai ter que acabar por desistir. É mesmo impossível. Porque mesmo a ideia da poupança, de poupar dinheiro, só é possível se tu receberes bons rendimentos. Se tu não receberes bons rendimentos, como é que tu vais poupar? Se tu passares um trabalho de um mês em que estás a trabalhar, a ensaiar, de segunda a... nem vou dizer de segunda a sábado, porque há muitas vezes que é de segunda a sábado, mas de segunda a sexta, estás a trabalhar e recebes 1000 euros num recibo verde, tens que descontar a segurança social, ou seja, que vai ser uns 100 e tal, já não são os 1000, não é? Depois, se calhar, vais arranjar um bar para trabalhar no sábado e no domingo, ou sexta e sábado à noite, para conseguires mais algum dinheiro. É impossível tu juntares para conseguires ter essa gestão do dia-a-dia, não é? Para fazeres as compras, para pagares as contas, para pagares a tua renda. Eu acho que
que é muito difícil, precisas mesmo de ajuda de outras pessoas. E depois há outra realidade também associada a isto, os recibos verdes, que se joga muito, que é a questão do sonho, não é? Que é, se tu vieres, faz o projeto a 500 euros, recibos verdes, mas tens a oportunidade de te mostrar, não é? E joga-se muito com isso para se continuar a perpetuar o recibo verde e esta situação, mas eu acho que acima de tudo é muito violento a nível de saúde mental, mas é algo que as pessoas não compreendem. E nós vivemos num stress e numa ansiedade constantes e que não nos apercebemos, não temos consciência disso. As pessoas estão deprimidas, mas não têm consciência. Mesmo antes da questão dos recibos verdes, há uma outra questão que é trabalhar por projeto e não saber se vai ter outro projeto a seguir e que também é um grande fator de precariedade, não é? Sim, quando tu trabalhas... Não é bem uma escolha, não é? Não é bem uma escolha. Isto, ao longo dos anos, eu vou falar mais da área do teatro, mas ao longo dos anos foi feito um processo de desmantelamento das companhias de teatro, não é? Foi algo que foi feito e foi feito pelo próprio Estado. E esse desmantelamento das companhias fez com que as pessoas começassem a trabalhar mais ao projeto. E hoje em dia está completamente instalado e as pessoas não se questionam. Isso faz com que tu estejas numa situação completamente inferior, porque precisas que os encenadores, as encenadoras, os criadores, as criadoras gostem de ti, tens que agradar, tens que te mostrar, porque senão vais acabar um projeto e depois vais ter o outro quando? Daqui a 1 ano? Daqui a 6 meses? Não sabes, há uma indefinição muito grande, não consegues planear. Como é que tu planeias as tuas férias? As pessoas têm 22 dias de férias, não é? Como é que tu consegues planear as férias? Eu penso, este ano vou de férias em novembro. Entretanto, estou agora em agosto. E de repente em setembro surge-me um trabalho para novembro. Eu vou dizer que não? Se eu depois não sei se tenho trabalho no ano a seguir? Então não consegues planear a tua vida, não é? Ao trabalhares a projeto, não consegues planear. Não consegues projetar um futuro, projetar algo. Porque sempre que surge um trabalho, tu não vais dizer que não. Porque se tu disseres que não, tu ficas com uma coisa dentro da cabeça que é, eu disse que não é este, e se eu não tiver a seguir, e se não me aparecer mais nenhum, por quanto tempo é que eu vou ficar sem trabalho? Todas as pessoas na área da cultura há um momento em que passam por um ano de seca absoluta. Acontece a toda a gente, desde as pessoas que trabalham mais, que são mais conhecidas ou que trabalham nos teatros nacionais com grandes artistas, acontece-lhes também, acontece a toda a gente e tu nunca sabes quando é que vai ser esse ano. E este trabalho, o projeto, é o grande motor da precariedade e o grande motor de as pessoas aceitarem as más condições de trabalho. E eu até acho que seria interessante perceber quem trabalha no setor cultural, quais são as origens dessas pessoas? De onde é que vêm? De onde é que estas pessoas vêm? Qual a sua condição socioeconómica? Acho que era interessante fazer-se esse estudo, perceber quem fica a trabalhar no setor cultural, quem é que são estas pessoas? É uma elite? Continuamos como na monarquia? Não é? Só a elite é que tem acesso às artes e à cultura? Ou houve uma verdadeira democratização do acesso à cultura? E quando eu digo acesso não é na fruição, mas sim na parte da criação. Quem são estas pessoas? Quem são estes trabalhadores e trabalhadoras? De onde é que vêm? Quem é que fica? Eu acho que era interessante ver isto. Há uma série de profissões em que esta ideia de trabalhar ao projeto ela é muito mais forte no início da carreira e depois ao longo do tempo vai se estabilizando, mas na cultura não parece que seja tanto assim, ou seja, vemos atores mais velhos que mesmo assim, a não ser que tenham a própria companhia, que ainda trabalham muito ao projeto. Achas que é uma coisa que não se resolve ao longo do tempo? Não, acho que não. Eu olho para professoras minhas e professores meus que eu tive e eles têm a mesma vida que eu. E têm 50 e 60 anos. E temos a mesma vida. A mesma precariedade, o mesmo cansaço. O não saber é igual. É igual. E é isso que nos faz pensar. Desistimos. Em muitas profissões há essa perspectiva, que os trabalhadores têm uma perspectiva de evoluir, não é? Dentro do trabalho, aumentar o salário, não é? Ir melhorando as condições de trabalho, conseguir melhores trabalhos. E nós aqui não, podes ter aos 20 anos o teu melhor trabalho mais bem pago da tua vida e depois aos 60 estares a receber uma miséria, ou seja, não há uma perspectiva de progresso, não é? De se eu investir, se eu estudar mais, se eu fizer mais formação, vou conseguir ter melhores condições, oferecer melhores rendimentos, e essa perspectiva não existe. Há uma questão importante nesta coisa dos projetos.
que é, os projetos dependem de financiamento e os financiamentos têm regras e há muitos financiamentos que só pagam a maior percentagem no fim, depois do projeto feito, ou seja, isto depois é uma gestão que a pessoa de produção, era bom que houvessem equipas, mas normalmente é uma pessoa que está assoberbada e que tem que acumular a produção com a comunicação, com a divulgação, com sei lá mais o quê. O que é que acontece? A pessoa de produção tem que planear quando é que vai fazer os pagamentos, e só pode fazer os pagamentos quando tiver o dinheiro. Se o dinheiro vem depois do projeto acabar, não há muito a fazer. É impossível, não se inventa dinheiro, não é? Não se inventa dinheiro, e as estruturas normalmente são associações sem fins lucrativos, portanto não têm dinheiro assim para adiantar e para chegar à frente nesses pagamentos, não é? E portanto, esta questão do dia a dia é uma questão também das próprias entidades que depois tem impacto nos trabalhadores ou nas trabalhadoras, não é? Tem impacto direto. Basta que falhe alguma coisa até para que as próprias companhias fiquem em risco e com elas uma série de atores, técnicos, etc. Achas que também, ou seja, essa precariedade das instituições é um dos fatores e das estruturas é um dos fatores da precariedade dos trabalhadores em si? As companhias, as estruturas que estão nos grandes centros urbanos têm problemas de espaço, mas as estruturas que estão no interior, onde não há nada, não têm problemas de espaço. Não é? É uma grande concentração das pessoas nos grandes centros urbanos, nomeadamente falamos de Lisboa e Porto. As cidades estão saturadas, mas isto não é um problema da cultura, não é? É um problema de qualquer setor, porque é impossível em Lisboa e Porto conseguires ter um espaço. Eu acho que o objetivo está a ser expulsá-los mesmo daqui, mesmo às pessoas que vivem aqui, portanto, quanto mais as estruturas ou companhias de teatro, não é? Portanto, esse problema centra-se mesmo nos grandes centros urbanos e não há uma vontade política de resolver esse problema porque não se reconhece a importância das companhias independentes. Como já tens os teatros municipais, para eles está bem. Também há escolhas que se fazem para diminuir a precariedade. E às vezes essas escolhas não são feitas. Mas eu acho que quando, por exemplo, se fala em aumentar um orçamento do Estado para a cultura, que deve ser aumentado, deve ser concreto. Para que é que ele deve ser aumentado? E ele deve ser aumentado para melhorar as condições dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque eu acho que esse é o ponto essencial. E depois disto estar, vamos então ao seguinte... Mas claro que sim, há muitas estruturas, principalmente quem não consegue as coproduções com teatros municipais e nacionais, quem não consegue esse tipo de coproduções, está sempre numa situação mais frágil, porque mesmo para aceder aos apoios não consegue ter boas pontuações para conseguir alcançar o patamar que pretende e, portanto, coloca as pessoas sempre em situações muito complexas e às vezes a ter que tomar decisões que perpetua a precariedade, não é? Porque depois queres fazer na mesma, não é? Queres fazer o projeto na mesma, queres avançar com a tua companhia tem não sei quantos anos, já fizeste um percurso, não é? E queres continuar e portanto esforças-te ao máximo. E claro que os trabalhadores acabam por estar dependentes destas estruturas, principalmente de quem tem os apoios sustentados, e ficar sem um espaço é desmantelares uma companhia, lá está, é o processo de desmantelamento das companhias, da ideia de companhia independente, é o processo de desmantelamento, e depois aí, o que é que tu fazes? Mandas as pessoas todas embora, ficas com 2 ou 3, e depois vais contratando ao projeto. Como é que tudo isto que falámos pode ter um impacto no próprio no conteúdo do que é feito, quer a nível de, por exemplo, seleção de peças a pôr em palco, nem a propósito, quer dizer, pôr Brecht hoje em dia em palco é difícil, porque é preciso muitos atores, não é? Não é qualquer companhia, não é uma pequena companhia que consegue, ou consegue com muita dificuldade pôr em palco, mas quem fala disto fala de os próprios investigadores e os próprios encenadores escolherem temas que lhes são próximos para pôr em palco, porque não têm, se calhar, até a capacidade de ter financiamento para investigar outros temas que gostariam de investigar. Achas que também há um impacto de tudo isto que falámos? Bom, é assim, é muito difícil tu fazeres omeletes sem ovos. É muito difícil, não dá. Portanto, é muito difícil tu fazeres um espetáculo se não tiveres dinheiro. Melhor, vais fazer, mas não vais fazer...
Não dá para fazer, é assim, dá para fazer, as pessoas fazem, nós andamos a fazer, eu ando a fazer isso, eu ando a fazer espetáculos com meia dúzia de cêntimos, de meia dúzia de euros, não é que não dá para nada, mas eu sei que aquilo não está o resultado final que devia estar. Mas a nível da pessoa saber que está a apresentar um trabalho que era mesmo isto que eu queria apresentar, era mesmo isto que eu queria fazer. Tipo, as pessoas estão a receber como deve ser, tivemos tempo para refletir, porque como é que tu chegas a uma reflexão, como é que tu refletes sobre determinada temática se tu não tiveres tempo para refletir? Quer dizer, não é possível, nós andamos a fingir que é possível e dizemos, sim, grande espetáculo, muito bom espetáculo. Não é possível, não é, percebes? Porque não há profundidade. Não há profundidade depois na reflexão, porque já muita coisa foi feita e foi feita porque havia tempo para fazer, havia tempo, havia condições, havia dinheiro, basicamente é isso, isto basicamente resume-se tudo a dinheiro e tu precisas muito, 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 que é, sem dinheiro não tens tempo. O Estatuto do Trabalhador da Cultura tem sido uma das formas de tentar combater esta precariedade, mas não tem funcionado, porquê? Porque o Estatuto não criou mecanismos de combate à precariedade. É muito simples quais são os mecanismos de combate à precariedade. Não basta só dizer que o Estatuto tem como objetivo combater a precariedade. Está escrito no preâmbulo. É preciso ter mecanismos, ter ações concretas. Quais são as ações? É a ACT. A ACT não tem meios. Como é que a ACT consegue chegar a tempo e horas? Se tu trabalhas num projeto de 2 meses, fazes a denúncia, eles aparecem passado 6 meses, já não estás lá. Ou seja, não prevê a própria precariedade dos Sim, e não prevê essencialmente os mecanismos para acabar com a precariedade, e começa também nas próprias instituições públicas, tens os teatros nacionais, tens os grandes museus, com falsos outsourcings e falsos recibos verdes. Portanto, começa no próprio Estado, que não dá o exemplo. Baixos salários, falsos recibos verdes, falso outsourcing, e depois isso, claro, depois as estruturas independentes, então se o Estado faz, nós não podemos fazer, não é? Não há mecanismos, não foram criados mecanismos para combater os falsos recibos verdes, não é? Tu fazes um pedido de financiamento à Direção-Geral das Artes e metes claramente lá que as pessoas estão a recibos verdes. A própria Direção-Geral das Artes não questiona isto, não fica tão, mas quer dizer, está aqui a dizer a função ator-atriz. Ator-atriz, é óbvio que não é um recibo verde, não é preciso ser muito inteligente para se compreender que vai responder a alguém, nem que seja um encenador ou encenadora, vai ter um horário de trabalho que é o horário de ensaios e vai ter um local, porque tem que fazer em palco, não é? Não pode fazer em casa ou na praia. Portanto, não percebo como é. Portanto, a própria DG Artes, quando está a analisar candidaturas, também permite que isto passe. Não há uma verdadeira vontade de combater a precariedade, não há vontade política. Não há mesmo. E depois o subsídio de suspensão de atividade cultural é só para alguns tipos de contrato, que é o contrato de prestação de serviços, que é os tais recibos verdes, e o contrato de muita curta duração. E depois, como tu trabalhas ao projeto, num projeto trabalhas com o contrato a termo certo. No outro projeto trabalhas com o contrato de prestação de serviços, que são os recibos verdes. Aqui descontas para o subsídio de suspensão de atividade cultural, aqui estás a descontar para a segurança social. E depois não consegues cumprir o prazo de garantia nem do subsídio, para aceder ao subsídio de suspensão de atividade cultural, nem para aceder ao subsídio de desemprego no caso da segurança social. Que é completamente louco isto, não é? Isto é esquizofrénico. Estás a descontar nunca consegues nada, então estás sempre aqui numa situação. Porquê? Porque nem todas as companhias estão a trabalhar da mesma forma, não é? Nem todas as companhias estão a fazer contratos de trabalho a termo certo ou a termo incerto. E isso é um caos. Que é o que é este setor? É um caos autêntico. Obrigado por ouvirem. No próximo episódio falamos com o escultor João Campo Largo Teixeira sobre a sustentabilidade de uma profissão nas artes plásticas.